Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Agradecer a Deus pela sua vida, você que tem já acompanhado esse estudo bíblico tão importante que Deus tem colocado sobre o nosso coração, justamente no interesse de nós podermos aqui voltarmos às nossas raízes, repensarmos como uma igreja que tinha tão poucos recursos, cresceu tanto como a igreja apostólica, e nós percebermos o quanto nós não precisamos de forma nenhuma buscar no mercado, quem sabe religioso, nos balcões de negócios, para podermos ter êxito na tarefa que Deus nos confiou. Mas nós precisamos voltar à raiz apostólica. Que Deus continue abençoando, que o Espírito de Deus venha fluir sobre o teu coração, sobre a nossa vida, e nós possamos dar continuidade. Hoje nós estaremos estudando aqui o capítulo 1. É claro que o interesse não é esgotar o assunto no qual nós vamos tratar, justamente porque a Bíblia é um oceano, mas nós vamos destacar alguns pontos aqui do capítulo 1 que vai facilitar o teu estudo no decorrer deste período. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Te convido nesse momento, de onde você estiver, se você puder erguer a sua voz em oração, até mesmo o seu pensamento, porque nós temos a plena certeza que se nós não tivermos a revelação genuína do Espírito Santo, nós não conseguimos interpretar uma linha sequer das Sagradas Escrituras. Amém? Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor, nesta jornada pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos guardar, levar cativo todo o pensamento à Tua obediência, meu Deus, de maneira que nós possamos ter um propósito, um parecer e possamos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Pai, abre a Tua boa despensa nesta noite, Senhor, independente de nós não estarmos presencialmente, juntamente com os nossos irmãos que estão participando. O Teu Espírito Santo, a Tua palavra não está presa. Portanto, meu Deus, ao ministrarmos esta palavra, Senhor, que haja poder para restaurar, que haja poder para curar, que haja poder para que seja estabelecido o Teu reino sobre cada mente, sobre cada coração e sobre cada vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos poupar o tempo aqui e não iremos de forma nenhuma fazer a leitura de todo o capítulo, não é? Se você puder fazer a leitura desse capítulo na sua casa, quem sabe nós podemos colocar até na edição, não é, para você acompanhar essa leitura, o capítulo 1, um capítulo tão rico que apresenta, né, o esboço acerca do livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Como nós falamos aqui, só recapitulando as duas aulas anteriores, Lucas, quando escreve esse livro, ele tinha um propósito bem definido. O propósito dele não era aleatório. Ele não acordou de manhã e, quem sabe, jogou dados para ver se aconteceria alguma coisa. Lucas tinha um propósito e esse propósito foi implantado dentro do seu coração através do Espírito Santo. O propósito dele fora justamente deixar um registro para os nossos dias da história da igreja, da propagação da história da igreja, como o Evangelho saiu do berço do judaísmo e alcançou todo mundo gentílico conhecido naquela época. O primeiro capítulo aqui fala sobre alguns temas que nós vamos destacar e, como eu falei aqui anteriormente, sem nenhum propósito e sem nenhuma presunção ou pretensão de esgotar o assunto. A primeira coisa que nós vemos aqui é sobre a ressurreição. O versículo de número 3, acredito que você pode acompanhar na sua casa, nos fala o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Queridos irmãos, Lucas inicia aqui o livro falando sobre a ressurreição, falando acerca das aparições de Jesus após a ressurreição. A ressurreição
é um dos pilares da nossa fé cristã. O apóstolo Paulo mesmo dedica um capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, que é um compêndio acerca da ressurreição, para tratar sobre essa temática, dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa esperança. E aqui Lucas inicia o seu tratado, inicia o seu livro dizendo justamente acerca dessas provas infalíveis, que não era apenas uma doutrina que estava sendo levantada para basear uma fé, que não era apenas uma filosofia nova que estava se levantando, ele estava dizendo que a ressurreição ela teve provas indiscutíveis. Inclusive, nós percebemos isso por causa do esforço que fora direcionado para que a ressurreição fosse negada. A primeira tentativa de encobertar a realidade da ressurreição fora justamente pelos sacerdotes. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 11 ao 15, quem sabe nós podemos acompanhar, nós percebemos que os sacerdotes eles pagaram, subornaram os soldados que estavam guardando a entrada do sepulcro para que eles viessem mentir acerca desta verdade. Por quê? O objetivo deles era justamente tentar jogar uma névoa, uma dúvida, calar a voz da ressurreição. Porque se tem uma coisa, irmãos, que move a igreja é a doutrina da ressurreição. Por quê? Ele prometeu e ele cumpriu. Se ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia e ele ressuscitou, ele tem autoridade para poder prometer que todos nós não passaremos por este momento sem que haja a nossa ressurreição, sem que nós sejamos também transformados, sem que nós deixemos de ter a esperança da vida eterna. Só pode garantir isso quem prometeu e cumpriu. A primeira tentativa está em Mateus capítulo 28, versículo 11 e 15, onde fala sobre um suborno para tentar negar justamente a ressurreição. Nós sempre falamos que o cristianismo é uma religião de túmulo vazio. E eu sei que você já deve ter ouvido isso. Se nós formos no túmulo de grandes líderes religiosos, políticos e militares no mundo todo, nós perceberemos que os restos mortais deles estão jazendo lá. Uma das coisas mais impactantes que podem acontecer conosco quando nós vamos a Israel, quando nós vamos em Jerusalém, especificamente lá no túmulo de Gordon, é que existe lá uma inscrição. Ele não está mais aqui. He is not here. Ele não está mais aqui. Por quê? Ele ressuscitou. É impactante o testemunho do túmulo vazio ecoando nos corredores do templo, lançando esperança para o nosso coração, lançando certeza sobre a nossa vida. O túmulo vazio é o eco da ressurreição de Jesus. O interessante é que em Mateus capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 4, o evangelista Mateus registra que um anjo do Senhor removeu a pedra do sepulcro. Existe muita discussão acerca do peso daquela pedra. Uns dizem que as pedras que eram colocadas ali eram as pedras que eram utilizadas nos moinhos, nos lagares que imprensavam as azeitonas e quando elas ficavam gastas, eram usadas para colocar na porta dos sepulcros. Existe muita discussão se tinha 600 quilos, outros falam em 2 a 3 toneladas. Mas o que nós podemos aprender aqui? Que uma pessoa sozinha não conseguiria mover aquela pedra. Precisaria alguém de uma força sobrenatural. E aí, Mateus capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 4, registra que um anjo do Senhor removeu a pedra. E aí nós perguntamos, para que a pedra foi removida? Se Jesus estava num corpo que nós chamamos de corpo glorificado, um corpo espiritual, que poderia não estar limitado às ações da física. Jesus não precisava que a pedra fosse removida para que ele fosse sair do sepulcro. Não tinha essa limitação. Na verdade, os anjos removeram a pedra pelo simples motivo de que
O túmulo deveria ser um testemunho para todos que chegassem ali pudessem contemplar o vazio. Como é que pode? Nós deixamos o corpo aqui, fizemos os preparativos, colocamos os ungüentos e os bálsamos aromáticos sobre o corpo, fizemos os preparativos, sepultamos ele aqui, foi colocada uma pedra que seria inamovível na frente e agora nós chegamos e a pedra está removida e além disso, ele não está mais aqui. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a Bíblia fala em Mateus 27, versos 56, 61 e até no capítulo 28, versículo 1. E quando elas chegaram ao túmulo, porque as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, elas encontraram o túmulo totalmente vazio. A pedra não foi removida por causa de Jesus. A pedra foi removida para tirar os empecilhos da incredulidade do nosso coração. Vejam que às vezes nós precisamos que algumas pedras sejam removidas, porque o túmulo continuou vazio e está vazio até os dias de hoje, como evidência concreta, como uma prova cabal da ressurreição de Jesus. O cristianismo é uma religião de túmulo vazio, mas mesmo assim poderiam haver algumas contestações. O túmulo está vazio, mas por quê? Podemos explicar isso de três formas. A primeira, os discípulos de Jesus levaram o corpo. Primeira explicação. Vejam, os discípulos levaram o corpo, esconderam o corpo e depois eles mesmos estavam dispostos a morrer por uma causa que eles sabiam que era uma mentira. Veja se isso tem cabimento. A primeira justificativa ou desculpa poderia rapidamente se desfazer quando nós vemos o que os discípulos fizeram para poder seguir o Mestre. Essa justificativa também se dissolveria com muita facilidade. Por quê? Justamente porque quando a fé começou a se propagar, se os inimigos tivessem levado o corpo, eles apresentariam o corpo como prova cabal da mentira do cristianismo. E aí, eles teriam terminado o cristianismo logo no início. Porque a aparição do corpo de Jesus acabaria com o pilar principal da fé. Então essa questão que os inimigos levaram o corpo se dissolveria, perderia consistência, justamente porque o corpo não foi apresentado. Poderia ter uma terceira justificativa, ele não morreu, mas ele teve uma catalepsia. O que é uma catalepsia? É uma doença em que a pessoa fica num estado quase como morto, seus batimentos cardíacos reduzem, o seu metabolismo, a pessoa fica pálida. Quem observa essa pessoa parece que ela está morta. Nós temos um caso, ou alguns casos na medicina, inclusive de um cantor muito famoso no Brasil, que quando foi aberto o seu caixão para poder fazer a exumação, perceberam que ele acordou e tentou sair dali. Né? Quem sabe ele teve uma catalepsia. E outros casos registrados, a justificativa seria: Jesus não morreu, mas ele teve uma catalepsia. Seria impossível isso acontecer, porque a Bíblia diz que ele foi preparado, que ele foi envolto em mortalhas, como era o costume dos judeus, e logo tudo isso se dissolveria. Na verdade, meus irmãos, como nós vemos acontecer hoje no cristianismo, o mesmo é válido para todas essas possibilidades. A pregação ousada do Evangelho é uma prova irrefutável que não somente Jesus ressuscitou, mas que hoje ele vive através do seu corpo místico, que é a igreja que está colocada na face da terra nos dias atuais. Pois bem, ainda falando sobre a ressurreição, nós vamos perceber aqui que Jesus fez várias aparições no decorrer de 40 dias. O versículo 3 do capítulo 1 fala sobre isso. Nós vamos alistar aqui para você estudar depois em casa 12 aparições de Jesus nesses 40 dias. E veja, irmãos, que eu não estou aqui esgotando o assunto. Poderiam ter acontecido outras aparições no decorrer desses 40 dias. A primeira, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela no qual ele tinha expulsado 7 demônios, não é? E tem
um princípio muito bonito da palavra de Deus que diz que aquele que é mais perdoado, mais ama. Essa aparição está registrada em Marcos 16, do versículo 9 ao versículo 11, e João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. Primeira aparição, Maria Madalena. E o interessante é que nós já ouvimos muita gente fazer algum tipo de ironia a esse respeito, até dizendo que Jesus apareceu primeiro às mulheres para que a notícia corresse mais rápido, e toda essa ironia se dissolve justamente quando nós vemos a tratativa de Jesus com as mulheres no seu ministério. Como as mulheres foram dignificadas, como as mulheres foram honradas, como as mulheres foram colocadas em posições de destaque. E Jesus não se preocupou em nenhum momento em ter uma narrativa que viesse convencer, que fosse construída, senão ele apareceria para um homem de destaque nobre da sua época. O testemunho de uma mulher não servia nem para o sinédrio da época, que era o tribunal dos judeus. A primeira aparição de Jesus foi por uma mulher. Por quê? Ele não estava nem preocupado em provar a sua ressurreição para os homens. Deus nunca se preocupou em provar a sua existência para ninguém. Alguém pode dizer, Deus, prova-me a tua existência. Na verdade, os céus manifestam a glória de Deus. Se isso fosse uma narrativa construída, o registro aqui seria, sabe qual? A primeira pessoa que Jesus apareceu, primeiro foi um homem e depois foi uma pessoa nobre, de destaque, onde a sua palavra tivesse peso, mas Jesus aparece para uma mulher, mostrando o papel da mulher no seu ministério, mostrando que a sua última preocupação foi construir uma narrativa, quem sabe uma propaganda favorável à causa do Evangelho. Até parece que Jesus estava depondo contra aquela fé, mas Jesus estava nos mostrando ali que, na verdade, o cristianismo não precisa dessas artimanhas para crescer. A força do cristianismo é o poder da ressurreição. A força do cristianismo é o poder do túmulo vazio. A força do cristianismo é Jesus vivendo dentro de cada coração até os dias de hoje. Queridos, a segunda aparição, no mesmo dia, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu em Jerusalém para Maria Madalena e para outra Maria. Essas mulheres iam apressadamente contar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Imagina só, duas mulheres tidas como pessoas emocionais, mais sensíveis e sensitivas, né, em âmbito geral, contando que Jesus tinha ressuscitado. Como os discípulos receberam esta notícia? A primeira recepção delas foi uma certa incredulidade. Terceira aparição. No mesmo dia, Jesus apareceu aos 2 discípulos do caminho de Emaús. Lembram disso? Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 32, a Bíblia diz que Jesus caminha com os discípulos de Jerusalém até Emaús, que era uma aldeia que ficava ali nos arrebaldes, bem pertinho de Jerusalém. E quando chegaram ao final da sua caminhada, eles insistiram que Jesus ficasse na sua casa, dizendo, Senhor, fica conosco, já se faz tarde. E depois de Jesus ter discorrido acerca dele mesmo, na lei e nos profetas, a Bíblia diz que ele foi reconhecido quando ele partiu o pão dentro da casa deles. E ali eles falaram, nós bem que percebemos que era ele que falava conosco, porque o nosso coração ardia de acordo com as suas palavras. Na quarta aparição, Jesus apareceu, ainda no domingo da ressurreição, a Pedro em Jerusalém, né? E isso está registrado, irmãos, dos 4 evangelhos, apenas no evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24 e versículo 34. E também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. A quinta aparição, e eu estou correndo um pouquinho, Jesus aparece aos 10 discípulos em uma casa em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição. Isso está lá em João, capítulo 20, versículo 19, até o versículo 25. Por que 11? Porque Tomé não estava presente nessa ocasião. A sexta aparição, depois de uma semana, isso que está registrado, Jesus aparece a 11 discípulos numa casa e aparece justamente no momento que eles estão acuados com medo e as portas estavam trancadas. João capítulo 20, do versículo 26 a 31. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 5. Foi justamente nessa aparição que acontece uma coisa extraordinária. Jesus repreende Tomé. Jesus, num certo momento, fala para que Tomé viesse tirar as suas dúvidas acerca da sua ressurreição.
Eu começo a tentar entender Tomé. Eu sei que quem é daqui da igreja já me ouviu aqui da nossa Assembleia de Deus do Jardim América, já me ouviu defender de uma certa maneira Tomé. Porque Tomé recebeu um nome, um estigma na sua vida como aquele discípulo que era incrédulo. Na minha concepção, Tomé era pragmático, aquela pessoa que precisa de razões mais palpáveis para acreditar, aquela pessoa que tem uma mente mais matemática. Tomé, se nós observarmos o texto, foi o primeiro apóstolo que reconheceu Jesus como Deus. Quando Jesus dá as provas da sua ressurreição, dizendo: Tomé, toca aqui nas minhas feridas, sou eu mesmo. O texto diz que ele se prostra e o adora e diz: Senhor, Rei meu e Deus meu. Tomé, na verdade, era pragmático. Imagine você, todo mundo diz que viu Jesus e você nunca viu, nunca aparece para você, não é? Os discípulos falaram que viram Jesus, as mulheres viram Jesus, Jesus fez aparições a várias pessoas. Depois de mais de uma semana que você tem essa oportunidade, Tomé precisava de razões para poder acreditar. A sexta aparição, irmãos, ou a sétima aparição, foi interessante porque ocorreu no Mar da Galileia, algum tempo depois, não é? E nessa aparição foi aquele momento onde estavam 7 discípulos, isso está em João capítulo 21, do versículo 1 até o 25, e justamente Simão Pedro, né? O Pedro estava presente naquele lugar. A oitava aparição, já no Monte da Galileia, isso está em Mateus 28, versículo 16 a 20, você vai anotando aí os versículos para você ler. Os discípulos estavam no Monte da Galileia, né, um dos montes da Galileia, e Jesus aparece aos 11 discípulos, e esse evento é conhecido como o evento da Grande Comissão. Jesus começa a dar instruções acerca da propagação do Evangelho. Aí você conhece o texto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é justamente a fórmula batismal. Quando nós olhamos lá no livro de Atos, quando Jesus fala, não é, que os discípulos deveriam ir em nome de Jesus, os próprios apóstolos falam em nome de Jesus, isso é autoridade, amando de Jesus, a fórmula do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nona aparição, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, e a orientação dele foi justamente a seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A 10ª aparição, o apóstolo Paulo menciona 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 7. O único texto que está mencionado uma aparição de Jesus exclusivamente a Tiago. E a 11ª, no momento da sua ascensão, você vai ler isso no primeiro capítulo aqui do versículo 3 ao 9 do livro de Atos. Jesus está dando as últimas orientações e de repente ele começa a levitar e ser assunto aos céus e é ocultado por algumas nuvens, até que os discípulos foram advertidos por 2 varões, dizendo que aquele Jesus que eles viram ser tomado um dia retornaria para a igreja. E por fim, a 12ª aparição, isso aí já foi depois da ascensão, né? 2 aparições na verdade. A primeira, Jesus aparece para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Você vai ver Paulo falando desse acontecimento várias vezes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Paulo literalmente cai, cercado por um resplendor do céu, e o próprio Jesus vai até ele. E a última aparição, na verdade, aqui já é uma adição minha, a 13ª, Patmos. O próprio Jesus disse que era importante que João ficasse até que ele viesse. Isso foi uma promessa. Jesus aparece ali e dita, literalmente, o livro do Apocalipse, a maior revelação de todos os tempos. O segundo tema que nós queremos tratar aqui, nós temos alguns minutos ainda, nós queremos tratar acerca da escolha de Matias. Todos nós sabemos que, depois da morte de Judas Iscariotes, aquele discípulo que vendeu Jesus por algumas moedas de prata e se retirou para se enforcar,
Faltaria tempo para poder falar sobre os dois ângulos da morte de Judas, né? Porque um texto fala que ele saiu para se enforcar e outro texto fala que ele rebentou as suas entranhas num precipício. Faltaria tempo para falar, mas na verdade é a mesma narrativa, é o mesmo fato visto por dois ângulos diferentes. Logo, foi determinado que deveria ser levantado um discípulo, um apóstolo, para poder compor o colégio apostólico. E o interessante é que o texto diz, Atos capítulo 1, versículo 16, que Pedro se levanta diante do grupo de 120 pessoas e fez uma exposição do que tinha acontecido com Judas. Pedro ali cita passagens do Antigo Testamento, a primeira dela, Salmo 69, versículo 25, que diz que ficaria deserto o seu lugar e não haveria ninguém que nele habitasse, falando acerca dos bens de Judas, não é? Interpretando como uma referência à maldição que foi colocada sobre ele. E o segundo texto, que outro ocupe o seu lugar, Salmo 109, versículo 8, dizendo que, baseado nesse texto, a vaga de Judas não poderia ficar sem uma pessoa. Eles deveriam escolher um outro apóstolo para que compusesse as colunas da igreja naquele momento. Pois bem, depois que Pedro fez a sua exposição, ele diz que o candidato reuniu o colégio apostólico, deveria reunir para ser apóstolo duas exigências. A primeira é que tivesse andado com Jesus, está aqui registrado na palavra de Deus, no capítulo 1, tivesse andado com Jesus em todo o seu ministério terreno, ou seja, desde o seu batismo até a sua morte. E a segunda exigência que é feita aqui é justamente que ele fosse testemunha da ressurreição de Jesus. Eusébio diz que, um dos escritores muito conhecidos acerca da história eclesiástica, diz que Matias provavelmente fora um dos 70 discípulos. Nós não vemos o seu nome ser citado em nenhuma passagem do Novo Testamento, porém, nós vemos que ele precisou reunir essas duas características. A primeira, ter andado com Jesus no seu ministério terreno. E a segunda, fora justamente ter visto Jesus na sua ressurreição. Foi feita uma pré-seleção. Nessa pré-seleção separaram duas pessoas. A Bíblia diz que um homem chamado José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. E a segunda pessoa fora Matias. Isso está em Atos capítulo 1 e versículo 23. E depois que eles oraram ao Senhor, eles resolveram lançar sortes. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho, né? E as sortes caíram justamente em Matias. Vamos parar aqui um minutinho, 5 minutos sobre esse tema. Alguns estudiosos questionam a escolha de Matias, inferindo que Pedro teria agido precipitadamente. Por quê? Justamente porque nós vemos depois o apóstolo Paulo ser escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Eles entendem que Matias seria a escolha do homem e Paulo seria a escolha de Deus. Existe uma outra linha de pensamento que falam que esse pensamento é totalmente infundado e não deve ser considerado. Por quê? Se nós analisarmos aqui, não foi uma escolha aleatória, irmãos. Isso é para nós pensarmos. Primeiro, os discípulos oraram ao Senhor. Segundo, eles submeteram isso a um bom senso. Colocaram regras bem definidas. E terceiro, eles lançaram sortes que eram algo muito comum e utilizado no Antigo Testamento. Muito comum até aquele momento. Então, existem duas linhas de pensamento a esse respeito que nós devemos considerar. Geralmente, essas críticas em relação à escolha de Matias se apoiam no fato de não existir nenhuma referência bíblica de Matias depois da sua escolha. Veja bem, se nós nos apoiarmos nesse fato aqui, nós também teremos que questionar a escolha de Bartolomeu. Nós também vamos ter que questionar a escolha de outros apóstolos que nós não vemos ser citado nada a respeito deles. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, na verdade, até o capítulo de número 9, onde Paulo foi escolhido, nós vemos até Pedro ser citado, João ser citado, mas a partir dali,
nós não vemos mais outro apóstolo ser citado senão o apóstolo Paulo. Então nós não podemos apoiar essa narrativa da incoerência da escolha de Matias, dizendo que o seu nome não fora citado. Irmãos, havemos de convir. Infelizmente, nós estamos no meio de uma geração que sabe de có e salteado os participantes do BBB. Sabe o nome de todos eles. Sabe os detalhes da vida dele, do BBB, do programa lá da TV, né? E não sabe o nome dos apóstolos. Se você quiser anotar aí para você gravar, colocar lá, quem sabe em algum lugar para que você venha discorrer sobre os nomes deles, Marcos capítulo 3, versículo 16 a 19, fala do chamado de Jesus aos apóstolos. Ele fala de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, nós não ouvimos falar em outro lugar, Mateus, Tomé, um segundo Tiago, chamado Tiago Menor, Tadeu, Simão o Zelote e, finalmente, Judas Iscariote. Então nós vemos que nós não podemos apoiar de forma nenhuma essa narrativa, essa negativa da escolha de Matias, dizendo que ele não foi citado dali para frente, porque senão nós teremos que apoiar também a escolha dos outros. Vejam bem, irmãos, o método utilizado, nós podemos questionar aqui algumas coisas. Primeiro, o método utilizado, lançar sorte, ele foi adequado ou ele foi fruto da superstição da igreja do primeiro século? Porque nós vemos que a igreja, no decorrer da sua história, se abraçou com muitas superstições, né? Que graças a Deus nós deixamos diariamente. Uma outra pergunta que surge, se esse método foi correto, ele foi aprovado por Deus? Se esse método foi correto e foi aprovado por Deus, nós podemos utilizar hoje para escolher os nossos obreiros? Surgem muitas perguntas hoje e nós precisamos destacar que, embora o processo da escolha tenha culminado no uso de lançar sorte, ele não foi apenas o fim. Não. Eles tomaram outras providências previamente para que pudessem fazer essa escolha. John Stott, um grande expositor da palavra de Deus, esclarece que, primeiramente, como eu disse aqui, eles buscaram as Escrituras, citaram Salmo 109, versículo 8, ou seja, buscaram a palavra. Segunda coisa, eles seguiram o bom senso, buscaram qualificações necessárias, porque tem coisa que Deus não vai precisar nos mostrar. É o bom senso na escolha de quem vai trabalhar conosco. Em terceiro lugar, recorreram à oração. E somente, por fim, eles, depois de todas essas etapas, eles lançaram sorte para poder escolher os candidatos. Poderia ter essa dificuldade de permanecer ainda, porque esse método foi válido. Se você abrir a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver algumas coisas. Êxodo 28, versículo 30, o sumo sacerdote levava 2 pedras, chamadas Urim e Tumim, luzes e perfeições, pequenas pedras que ele usava justamente para determinar a vontade de Deus, as escolhas de Deus. Não está muito claro como é que isso era feito, mas eram 2 pedras e ali eram feitas escolhas. Segunda coisa, Números 26, versículo 55, Josué 14, 2, os israelitas lançaram sortes para distribuir as terras na terra prometida. Outra coisa, Josué 7, 16 a 18, os israelitas lançaram sorte para poder determinar acerca do pecado de Acã. 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 e 21, o profeta Samuel lançou sorte para eleger Saul, rei de Israel. E por último, Neemias 10, 34 e 11, primeiro, vai ficar tudo registrado aí, eles lançaram sorte para definir a escala de serviço dos sacerdotes. Vejam que era uma prática comum no Antigo Testamento. Então nós não podemos dizer que isso era uma prática de superstição. Era comum. Porém, nós temos que ter uma coisa em mente. A escolha de Matias foi a última vez em que se registrou o uso de sortes na tomada de decisões do povo de Deus. Dali para frente, nós vemos o Espírito Santo dirigindo a igreja. Meus amados, nós estamos partindo para o final desse estudo, desse primeiro capítulo aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estaremos sempre aqui deixando
um capítulo por vez, sem pressa, sem desespero, que o Espírito de Deus possa continuar falando ao teu coração. Eu queria concluir com o versículo de número 8, que é um versículo chave em todo esse livro aqui dos Atos dos Apóstolos, muito pregado pelos pregadores pentecostais, muito utilizado por nós da igreja, um versículo que realmente fala profundamente de como a igreja se propagou. A igreja não se propagou pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, não se propagou pelos seus recursos, a igreja se propagou através do poder do Espírito Santo. Que Deus venha encher a tua vida com o Espírito Santo. Que Deus venha encher o teu coração através do seu sopro, do sopro de Deus, da inspiração de Deus, da graça de Deus, para que você venha ser uma testemunha, um propagador das boas novas, aonde você estiver, pregando o Evangelho tempo e fora de tempo, cheio do Espírito Santo, fazendo a diferença neste tempo. Se nós pudermos colocar na edição, já vai aqui uma dica, o presbítero Jefferson, está aqui comigo nos bastidores, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Texto tremendo, irmãos. Fala sobre poder. Olha, quando o poder se junta com os talentos que Deus já colocou sobre a tua vida, nós vivemos. Quando o poder do Espírito Santo enche o nosso coração, nós vemos o que aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos. Um rastro de fogo percorreu todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Recebereis poder, dunamis, se tornará uma pessoa dinâmica. Num dia, o Pentecostes veio sobre eles, porque eles estavam aguardando a promessa do Pai. Faltaria tempo para nós falarmos sobre isso aqui, já que eles não tinham detalhes do que aconteceria. A espera deles era pelo Consolador, o outro da mesma espécie. Eles esperavam alguém, quem sabe como uma pessoa que viesse participar do culto que eles já estavam aguardando há 10 dias. E de repente a Bíblia diz, objeto da próxima aula, o estudo no capítulo 2, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. O Espírito de Deus desceu sobre a vida deles e está sobre a vida da igreja nos dias atuais, capacitando, batizando, revestindo, tornando homens leigos em poderosos pregadores do Evangelho. Meus irmãos, que a graça do Senhor continue sobre a nossa vida e nós possamos continuar essa jornada firmes, constantes e abundantes, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.